Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre uma notícia que foi vinculada ontem pelo Fantástico e que hoje vários canais aí, né, vários sites de notícias também vincularam. E eu vou deixar alguns aqui para vocês, algumas imagens e também os links aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem e saber um pouquinho mais aí, que eu não vou conseguir trazer todos os elementos. Vou trazer alguns que eu selecionei. Foi encontrado, pessoal, na cidade de Campinas, um garoto de 11 anos preso dentro de um barril pelo próprio pai e pela madrasta. Uma criança ali que estava nessa situação, de acordo com o delegado, há mais ou menos um mês. E já fazia alguns dias que essa criança não comia, e quando comia algo, aparentemente comia bastante resto, né, de alimentos já usados, enfim, uma situação bem cruel. Essa criança, de imediato, quando a polícia chegou, resgatou ela, essa casa, né, todos os moradores dessa casa foram presos, essa criança foi encaminhada pelo hospital, pro hospital, e lá foi constatado pela equipe médica que essa criança estava desnutrida, e era muito claro, né, as imagens ali não mostravam o rosto da criança, pelo menos não, né, na imagem do Fantástico, mas infelizmente, pessoal, tem pessoas circulando o rosto dessa criança e é algo assim bem complicado, tá? É algo que não é legal, é algo que essa criança ela vai crescer, enfim, é bem complicado. Mas enfim, ali dava para ver no corpinho da criança, pelo menos na matéria do Fantástico, o corpinho dela totalmente assim desnutrido. Você via que a criança mal conseguia ficar em pé ali, uma situação bem complicada, né? Uma criança bem debilitada na parte física, e assim dói, né, quando a gente vê essa situação, é bem complexo. Mas enfim, a gente vê ali uma criança que ela estava, né, sendo privada das questões sociais, ela não podia sair, ela estava trancada, acorrentada, ela estava privada também das questões de afeto, de amor, né? Então a gente vê ali privação para uma criança que precisa tanto dessas questões para o seu processo positivo do amadurecimento. A gente vê ali tanta privação que é muito complicado a gente até pensar o que será que essa criança passou e sentiu, né, naquele momento. É algo tão cruel que chega a ser complicado para a gente pensar. Mas eu queria trazer para vocês algumas reflexões, que agora essa criança ela foi para o hospital, parece ali que tem uma tia cuidando dela, né, e não sei falar se ela vai ficar com essa tia ou se eles vão encaminhar essa criança para algum abrigo, mas alguma intervenção aí eles vão fazer, acredito eu, com uma equipe, né, dentro do tribunal, com psicólogos, assistentes sociais, alguém ali para ver enfim, a melhor intervenção, pensando nessa criança, o melhor lugar. E o que essa criança vai precisar, pessoal? Uma criança que passou por tanto sofrimento físico e também emocional e psíquico. Houve ali uma privação tão ampla, tão complexa, que esse pai, essa madrasta conseguiu violar ali tantas leis, né, do ECA, que prevê aí uma segurança para criança e para adolescente. A gente vê tanta violação, uma crueldade, nossa, assim, muito extensa, né? Então o que pode ser feito com essa criança para tentar ajudar ela, para tentar oferecer ali uma condição digna, né, para que essa criança possa retomar o seu processo de amadurecimento saudável? Porque a gente vê ali uma violação terrível, né? Algo ali aconteceu de uma forma muito intensa, muito brutal com essa criança, né? Eu penso em duas questões importantes, pessoal, que eu acho que essa criança ela vai precisar, né? A primeira é um tratamento psicológico. Ela vai precisar de algum profissional para ajudar ela, porque muito provavelmente houve uma confusão muito grande na cabeça dessa criança, além de várias feridas, além de vários machucados psíquicos, né? Eu acho que a gente pode pensar numa confusão muito grande. Ou seja, aquele homem, o meu pai, né, a figura paterna, que era ali para proteger ela, que era para cuidar dela, que era para ser o guardião, né, foi que fez tudo isso para ela. Então será que essa criança ela ainda acredita no poder do vínculo? Será que essa criança ainda tem esperança quanto à vida? Se aquele que era o adulto responsável por cuidar dela fez tamanha crueldade, né? E aquela que estava ali junto com o marido, que poderia ser a responsável pela função materna, também fez isso? Né? Ou seja, os guardiões dessa criança fez essa atrocidade com ela. O que será que passa na mente dela? Eu não sei, né? Mas eu imagino que não é algo muito bom. E é algo aí que precisa ser
né, cuidado. Então ela vai precisar de um tratamento psicológico para que ela possa ter um espaço e um potencial para despojar dessa dor, desse sofrimento, desses medos, dessas angústias, dessa insegurança, dessa incerteza dos vínculos, né, para tentar restabelecer aos poucos um vínculo de confiança, né, um vínculo saudável novamente, que pode ser feito a partir daí de um processo psicoterapêutico. E ela vai precisar também, pessoal, de uma família, né, de alguém para cuidar, de alguém para oferecer tudo isso que foi negado a ela, condições mínimas, né, para o desenvolvimento, condições suficientemente boas para que ela possa retomar o seu processo do amadurecimento. Né? Então são pontos aí que eu penso que são questões mínimas aí que ela vai precisar para tentar se recuperar desse choque, desse trauma, de toda essa tragédia, né, que foi feita aí com ela, tá bom? E pessoal, foi um caso é tão difícil, né? Um caso tão complexo, tão grande, no sentido de tanta coisa ruim, que às vezes a gente pensa, pessoal, nossa, mas o que é essa questão da privação? O que uma criança precisa? A gente não precisa ir muito longe, né, para ver a necessidade de uma criança, o que ela precisa para ela ter um desenvolvimento mais ou menos organizado. A gente não precisa ver uma criança sendo presa no barril para falar, nossa, ela está em sofrimento. Eu acho que tem coisas muito minuciosas que a criança dá sinal para os pais e para os responsáveis que eu queria também, aproveitando esse tema, para pensar com vocês. Né? O que é essa crueldade, né, que esse pai e essa mãe fez? A gente consegue ver essa crueldade de uma forma um pouco mais silenciosa, de uma forma um pouquinho mais minuciosa, de uma forma não tão grande, né, dessa maneira? A gente consegue, eu vou pensar um pouquinho com vocês. Então, quando a gente pensa nessa questão da privação, a gente não precisa pensar em toda essa questão horrível, né, grande no sentido dessa tamanha brutalidade. Eu acho que tem coisas que sinalizam tudo isso, que são horríveis também, mas são coisas que passam muitas das vezes até despercebidos na própria casa, pela própria sociedade, tá bom? Então, por exemplo, ó, a gente pode pensar em questões que entram a falta de comunicação da casa, da família, em relação à criança. A ideia é equivocada no sentido de que a criança não entende aquilo que acontece. Ou que quando a criança quer comunicar algo para os pais, ela não é entendida. Não há ouvidos para ela. Não há uma necessidade dos pais de tentar entender o que está acontecendo com aquela criança. Não há uma necessidade dos pais, dos responsáveis, de tentar ouvir o que está se passando com aquela criança. Isso a gente pode pensar que essa criança está sendo privada, né? Privada de se comunicar, privada de despojar de seus pensamentos, das suas ideias, dos seus medos. Tudo isso já é algo delicado que precisa de uma certa atenção. A gente pode pensar, por exemplo, quando falta dentro de uma casa, dentro de um lar, a motivação. Ou seja, alguém para acreditar nessa criança, alguém para potencializar as suas habilidades, alguém para acreditar que ela vai conseguir passar pelos seus medos, pelas suas angústias, pelas as intercorrências que vai aparecendo aí ao longo do desenvolvimento dela. Alguém, ainda que ela não consiga, possa acreditar que numa outra tentativa ela pode conseguir. Alguém para acreditar nela. Isso, a falta disso tudo, também a gente pode pensar numa privação. Quando falta dentro de um vínculo familiar, de uma casa, o amor, também a gente pode pensar numa privação. Quando falta o carinho, o afeto, o colo, né? Que muitas das vezes a criança está clamando, ela está pedindo e não tem ninguém para oferecer isso para ela, né? O cafuné, o contar de uma história, o sentar no chão para brincar com ela, né? O criar, o entrar na fantasia da criança, entrar no mundo lúdico dela. Quando não há isso, a gente também pode pensar numa privação. Né? Quando falta a proteção para a criança, né? Alguém para oferecer segurança para ela, alguém para, tipo um pai, né? Uma mãe, a gente brinca, né? A mãe onça, né? O pai leão ali para falar, poxa, eu tô aqui para você, eu vou te proteger, você pode ficar tranquilo, eu vou estar aqui, né? Para aquilo que você precisar, o que aconteceu, eu vou estar aqui, para te ouvir ou também para te corrigir, mas eu vou estar aqui, você pode contar comigo. Né? Quando falta isso, a gente também pode pensar em privação. Quando falta o olhar, né, pessoal? O olhar mágico ali do pai e da mãe, não aquele olhar punitivo, de repressão, né? Mas o olhar do carinho, o olhar do afeto, o olhar, né, de alguém que está sendo visto, de que quando a criança olha para o pai e para a mãe, no olhar ela se sente amada.
né? Ela se sente desejada, ela passa a se reconhecer a partir do olhar e do amor daquele que olha para ela, né? Ela passa a se sentir interessante, porque tem alguém interessado por ela, né? E quando falta também, né, porque a criança ela precisa ser vista, é importante que ela seja vista, não no sentido concreto de olhar simplesmente por olhar, mas do olhar e se interessar, estar ali com ela, para ela, né? Isso é importante, companheirismo. Quando falta tudo isso, pessoal, a gente também está falando de privação. E quando falta também o não, realmente o não, porque o não também ele é importante, né, para a criança. Ele é importante porque o não ele também é sinal de amor. O não regular, é regulado, né? O não equilibrado, não aquele excesso de não que também priva a criança de tudo, né, e de qualquer coisa, mas um não dosado, um não de que é necessário que a criança entenda que talvez o pai, a mãe ou o responsável não tem condição de comprar tudo que ela quer lá no mercado, ou se já foi dado para ela um presente esse mês, talvez não tenha condição de dar o outro, ajudar a criança a entender que talvez a vida não é tão fácil como ela pensa que é, mas com amor, com carinho, com cuidado, né? Mas dar a oportunidade da criança também entender o não é um ponto importante. E quando isso é negado, né, quando essa realidade da vida como ela é negado, né, um auxílio para a criança entender essa realidade, né, facilitado tudo para ela, é um caminho muito também, um caminho que leva no sentido da privação. Privação do direito de entender a realidade. Então, olha quantas coisas que são mínimas e que às vezes passa despercebido, e que a criança exige, que a criança precisa, que a criança demanda, o adolescente também, porque às vezes, pessoal, a gente tem a ideia de que quando está ali nos seus 15, 16 anos, não precisam mais do pai, não precisam da mãe, mas é uma época tão conflituosa, é uma época tão complicada, né? Se a gente for pensar, desde a infância até a entrada da vida adulta, muitos conflitos, e é importante que tenha esse pai e essa mãe, e quando há ausência, né, a ausência simbólica desse pai e dessa mãe, há a presença, o pai e a mãe tá ali, né, tem dinheiro, faz tudo, ou não tem dinheiro também, mas tem condição, está ali, mas não está ali para a criança, não está ali com a criança, não está ali vendo a criança, não está ali amando a criança, tudo isso é um processo de privação, né? Então, quando a gente pensa em tudo aquilo que é danoso, em tudo aquilo que de uma certa forma atinge a criança, a gente pode pensar também nessas questões minuciosas, nessas questões, entre aspas, né? Elas são pequenininhas, aparentemente, parece que não faz mal algum, né? Quando a criança quer o pai e a mãe ali para dormir junto e ninguém tá ali com ela, quando a criança quer ouvir uma história, quando a criança quer que o pai, a mãe ou o responsável entre no mundo da fantasia e nunca tem. Quando a criança precisa de alguém e nunca tem alguém ali para ela, isso é privação, né? E a gente vê o caso de um menino de 11 anos sendo preso, né? Vivendo ali uma privação tanto física quanto também na questão abstrata de afeto, de carinho. A gente não precisa ir muito longe, né, para pensar na privação, né, na privação que é danosa para o desenvolvimento e amadurecimento da criança. Então são questões mínimas, pequenas, né, mínimas entre aspas, pequenas entre aspas também, mas que tem um dano muito grande aí para a criança, né, para o adolescente. Então eles precisam, né, sempre de um olhar, de um cuidado, da capacidade de alguém que faz essa função materna ou paterna olhar e tentar entender o que está acontecendo. Isso é comunicação, talvez não a verbal, mas uma comunicação um pouco mais abstrata, no sentido de sentir o que acontece com essa criança. E aí vem a questão, será que nós estamos sentindo o que as crianças que estão à nossa volta estão passando, estão vivenciando? Né? Será que nós estamos tendo essa percepção, essa sensibilidade, ou não, tudo isso está passando despercebido? Porque se estiver passando despercebido, é um passo, né, muito grande aí no caminho da privação. Tá bom, pessoal? É o que eu queria deixar aqui registrado nesse vídeo, e também assim a dor, né, que é eu como profissional de ver, né, toda essa situação, eu como homem, né, como profissional, como marido, ver toda essa situação assim, dói, né, de ver uma criança de 11 anos passando por tudo isso, mas também reconhecer, pessoal, que assim, não é só ali, não é só esse garotinho, eu acho que é geral. Eu acho que hoje essa questão do não olhar, do não cuidado para a criança é algo tão grande, é algo tão generalizado, é algo tão atual no meio da nossa sociedade que chega a ser assustador.
tá bom? Então as crianças passam a ser bode expiatório apenas, né? Então não sabe, os pais não têm condição, não conseguem, então a todo tempo tá aí com uma questão até mesmo às vezes punitiva, né? Mas tem vários profissionais que podem ajudar, porque o ofício de ser pai, o ofício de ser mãe, o ofício de cuidar é um ofício difícil, né? Eu acho que isso não tem como a gente negar. Porém existem profissionais que podem ajudar, né? E às vezes a gente precisa resolver conflitos nossos como adultos para tentar estender aí uma ajuda, um acolhimento para essas crianças, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje é isso que eu queria deixar para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Se inscrevam no canal, acionem o sininho e compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Abraço, até a próxima, tchau, tchau.